Nós vamos continuar com o tema na dimensão da glória, parte 4, extraindo revelações aqui no livro de Apocalipse. Que livro interessante, né, amados? Vamos falar da igreja de Tiatira, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Sente-se, queridos. Lá em Tiatira estava Lídia, era de Tiatira, Lídia, isso está lá em Atos 16:14, uma vendedora de púrpura, porque aqui vendia-se muito púrpura, né? Uma cor que era só os reis que usavam, uma cor nobre, né? E por isso que nós vemos que ela era uma pessoa próspera, também de Tiatira, e ela ajudava Paulo na sua obra missionária. Vemos aqui que Jesus cita duas coisas interessantes, que ele tem olhos como fogo e pés como bronze polido. Os olhos como fogo fala da percepção penetrante do Senhor, que sonda o nosso coração. Como disse o pastor Wilson aqui no louvor, amados, quando a gente continua se arrependendo, se humilhando, o Senhor continua trabalhando no coração. E quanto mais Ele trabalha no coração, melhor. Muitas vezes, por causa da soberba, por causa da preguiça, distrações, nós acabamos interrompendo e ficamos no meio do caminho, não ficamos parecidos com Jesus. Então o Senhor tem obras profundas para fazer em nossas vidas, nós nem imaginamos o quanto falta. Nós não imaginamos o quanto nosso coração precisa de restauração. E que bom que os seus olhos como fogo penetram, mas Ele revela pelo Espírito Santo, não para humilhar, não para nos colocar culpa. O arrependimento ele é saudável, porque aquilo que você confessa, o sangue purifica. Jesus veio e você está salvo, né? E além de estar purificado, o Espírito Santo vai trabalhando. Veja que ele diz olhos de fogo, que é uma percepção penetrante, e pés como bronze polido, diante de um império que estava passando. Passou a Síria, passou a Babilônia, passou o Egito. Quantos impérios que passaram? A Pérsia, agora o Império Romano. Império é temporário, irmãos, mas o reino do Senhor ele é eterno. Então fala da estabilidade, do poder, do domínio do Senhor. Seus pés como bronze polido, aquele que domina, aquele que tem autoridade, aquele que tem esse reino eterno, esse domínio sólido. Ou seja, o Senhor estava comparando a terra, com aquele império romano perseguindo os cristãos, com a eternidade nos céus. Isso é muito bom nós nos lembrarmos que o que nós temos de melhor é o Senhor, irmãos. Nossa alma eterna, amém? O que nós temos de melhor, irmãos, porque todo mundo se gloria no que tem de melhor, até posta na internet. Sempre a gente posta o que a gente tem de melhor, mas o que você tem de melhor, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo no teu coração. Isso é o que nós temos de melhor, sem dúvida. E aqui nós vemos que o Senhor está sempre procurando chamar a atenção daquele povo perseguido por um império temporário para aquele que tem o reino eterno, aquele que realmente tem autoridade para lançar no céu ou no inferno, aquele que realmente é Senhor dos senhores. Então há um contraste. O Jesus que foi fiel, que venceu a morte. O João que está na ilha de Pátmos, sendo mártir, sofrendo, mas não negando o nome do Senhor. Não conseguiram matá-lo de jeito nenhum. Aí devolveram ele para Éfeso. O homem morreu de idade avançada, sem doença. Tem gente que fala assim: ah, mas como é que Deus vai recolher se não ficar doente? Então Deus fala assim: por favor, doença, vai lá, mata o meu servo aí, porque você não pode. É uma coisa mais doida, né, irmão? Moisés, ele morreu com 120 anos sem doença nenhuma. O Senhor dá o sopro, ele tira o sopro. Vários homens de Deus que creram na cura divina, porque na área, irmão, que você exerce fé, o Senhor trabalha. Homens que creram na cura divina, por exemplo, como fala o Mal de Kenyon, ele morreu com idade avançada, o Senhor falou: você vai deitar e eu vou levar você para o paraíso. E ele avisou toda a família. Pessoas como Kenneth Reagan, que avisou toda a família que Deus havia de chamá-lo há uns dias, no final de semana, ele deitou sem nenhuma doença, partiu. Homens como Charles Capps, que morreu com idade super avançada, sem nenhuma doença, sabendo o dia e avisando a sua família. Então, nós vemos exemplo de pessoas que creem na cura divina. Porque eu sei que hoje alguns dizem: não, irmão, não é bem assim, Deus pode curar ou não, a sua soberana vontade, às vezes Ele quer tratar você com doença. Irmãos, mesmo que nós passamos por enfermidade, nós temos que ver isso como algo que Jesus venceu, e nós vamos lutar até o último suspiro.
E ficar doente não é falta de fé não, irmãos. Falta de fé é quando você se entrega e diz, é a vontade de Deus. Aí é falta de fé. Mas se você estiver cuspindo câncer pela boca, todo tomado, sem força, numa cadeira de roda, cego, surdo, mudo, mas crendo na cura divina, você está na fé, você está no Espírito. A gente não pode se conformar, como o pastor Wilson pregou aqui, nem com a nossa alma, nem com o pecado, nem com os ataques de Satanás. Nós somos aqueles que querem tudo de Deus. E aqui nós vemos em Apocalipse a igreja de Tiatira. Vamos continuar a leitura, amados. O Senhor com os seus olhos de fogo e com os seus pés de bronze, falando autoridade e percepção total, chamando aquele povo o que, irmãos? Arrependimento genuíno e sincero. Essa é a resposta mais tremenda diante de um Deus com olhos de fogo. Irmãos, as pessoas não sabem 1% do que nós somos. Nosso social, né? Mas quem é que conhece a nossa alma mais do que nós mesmos? O Senhor. Então o chamado dele aqui é o arrependimento genuíno, sincero. É o rosto no pó, para que ele trabalhe profundamente. Irmãos, o maior perigo, à medida que nós vamos ganhando dom, sabedoria e comunhão com Deus, nós vamos perdendo em arrependimento. Ele estaciona o trabalhar, parece que a gente se sente pronto. Então, muitas pessoas, elas começam bem, na simplicidade. Mas com o tempo elas começam a achar que não sou tão pecador como aquele ali, não erro tanto como aquela ali. Aí os olhos começam a focar naqueles que são mais falhos do que nós. E aí nós começamos a dizer, eu confesso, ela pecou, né? E que Deus nos ajude, irmãos, a terminar melhor do que começamos, na simplicidade, na humildade, no arrependimento, porque todos nós nessa noite tem áreas que Deus quer trabalhar, né? E como é lindo, como Deus fica feliz, irmãos, quando Ele vê em nós um coração que permite-se ser trabalhado, ano após ano, após ano, após ano, né? Você pode ver que à medida que a pessoa vai ganhando patente, né? Se for um presbicho, aí já muda a coisa. Se for um bispo, então, aí, meu amado, quase que um querubino semideus, né? A pessoa já não falha mais. Ela só, quem tem que se arrepender é os outros, né? Que Deus não permita que o nosso coração se endureça, irmãos. Que o Senhor não permita que nós venhamos a se tornar pessoas mornas, né? Vamos continuar. Tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras. É forte, né, irmãos? Olha como é que ele começa. Eu conheço as tuas obras. Irmão, ninguém sabe nada de ninguém. O que a gente sabe é mais ou menos vaidade. Mas o Senhor sabe. E Ele conhece nossas obras. Diante de um Deus como esse, qualquer resposta que não seja arrependimento, eu diria que é loucura. Qualquer resposta que não seja sair daqui hoje diferente do que nós entramos, eu chamaria isso de loucura total. Total mesmo, absurdo. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Que diferença Tiatira tinha avançado em obras? Tiatira, ao contrário de Efésios, né? Porque Éfeso começou bem e as últimas obras não eram igual às primeiras. Aqui eles estavam num pique legal, eles estavam produzindo bem. Era uma igreja que estava em atividade constante e o Senhor elogiou eles por esse ponto positivo, né? A fé, o serviço e a perseverança. Aqui faltou só uma coisa, né, irmãos? Você sabe que tem a fé, a perseverança e o caráter, né? Aqui é o mais difícil, né? Sabe que em fé é só você ouvir bastante mensagem, você fica ali com a bateria cheia, né? Mas 1 Coríntios 13 quer que eu tenha fé, se não tiver amor não serei nada. E a dedicação, sem zelo, sem entendimento, não vai adiantar. Agora, você quer ser perfeito como o Senhor Jesus Cristo? Fé, caráter e obras. Se você crescer nesses 3 pontos, você está indo à maturidade perfeita, a perfeição em Cristo, que diz lá em Romanos 8:29. Alguns têm muitas obras e muita fé, como a igreja de Tiatira, mas faltava o caráter, porque estava permitindo falsas profecias. Estava faltando isso, irmãos, veja só. Tenho, porém, contra ti, tolerares essa mulher Jezabel. Irmão, o púlpito hoje de muitas igrejas tolera muita coisa para não perder dinheiro.
Então, como é que eu vou mexer com essa família? Eu vou perder renda. Então, eles toleravam falsa profecia. E isto o Senhor estava realmente censurando. Uma mulher, né, que se diz profetiza. E ela tinha um espírito como de Jezabel que mandava no seu marido. Quantas mulheres, irmãos, que falam: claro que o meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço, né? A mulher que manda no marido, ao invés de ser uma auxiliadora, ela acaba entrando nessa dimensão. Porque, irmão, todo marido banana tem uma mulher Jezabel, né? Dá certinho, para dar certo tem que ser assim. Uma mulher machorra que manda, cala a boca, ele sim, querida, né? Então, aonde se trocam os papéis, né, irmão? O homem banana e a mulher machorra, né? Às vezes ela acaba tomando as rédeas porque ele parece que só vai no empurrão, né? Quase parando, né? Quase com teia de aranha. E aqui acontece que esse espírito de profecia estava ensinando e seduzindo as pessoas na igreja. Como é importante, amados, haver uma unidade no púlpito, onde se eu soltar o microfone você diga a mesma coisa, a mesma linguagem, porque é onde há muitas linguagens, a Babel, a Babilônia. Uma casa dividida não subsiste. Nós precisamos deste milagre. E lá não estava acontecendo isso em Tiatira. Havia aqueles que estavam pregando a verdade, soltavam o microfone, vinham os outros que profetizavam o contrário, e havia permissão. Irmãos, nós temos que ser assim, amoroso, mais firme. À medida que as gerados crescer, irmãos, você que vai ter oportunidade de ajudar na obra do Senhor, jamais faça a concessão. Não poupe ninguém, nem mesmo o pastor Carlinhos. Se ele for repreensível, não poupe. Não tenha dó, irmão, de passar o azorrague. Não tenha dó de corrigir, porque nós temos que agradar ao Senhor. Não quero dizer que você tem que ser cruel, caça as bruxas, né? Ficar aí como um coronel procurando defeito, porque não tem que ter um pecado para me jogar na internet. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, na verdade, a disciplina na igreja ela é muito importante. Porque uma igreja que permite todo tipo de absurdo, ela acaba se tornando um sal sem sabor. E a igreja de Tiatira era uma igreja misturada. Era uma igreja que precisava de arrependimento, porque a linguagem no púlpito estava dividida. Havia mentira no púlpito, havia falsa profecia, havia falsa pregação. Que Deus nos livre, irmãos, que à medida que a igreja cresça, não apareça uma Jezabel, e se aparecer, Deus vai dar discernimento, irmão. Porque Jezabel não se cria onde tem unção. Aonde tem unção, o que está escondido é revelado. O Salmo 101 diz que aquele que usa de engano não ficará na presença do Senhor, né, irmãos? E ela ensinava e seduzia os servos a praticarem prostituição. É aquele tipo de pregador, não dá nada, Deus é amor, está na graça. E que tem? Você vai casar mesmo e que tem fornicar no namoro? É isso que ela estava falando. A Jezabel estava falando, irmão. Ela incentivava a prostituição e a idolatria. Ela vinha com camisa de time para pregar, incentivando. Ela incentivava a idolatria e a prostituição. Ela incentivava com as suas mensagens. Ela passava que a idolatria, que a feitiçaria, que a prostituição era algo natural. E hoje nós vemos muitos pastores se consagram namoro. Na Bíblia não tem namoro, tem noivado e casamento. Como é que eu vou consagrar fornicação? Se for uma corte ainda, tudo bem. Mas o namoro, irmão, pedir para o pastor abençoar para depois ficar assistindo televisão em bar da coberta? Quer dizer, é uma coisa meio doida, né, irmãos? Então isto é Jezabel. Sabe que o rapaz está em prostituição, mas ele toca bem, deixa ele no púlpito. Sabe que tem aquilo, mas deixa. Então esse é o espírito de Jezabel, é aquele que diz: deixa o pecado na igreja para arrebentar com a igreja e não vamos fazer nada. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus, ele não é como nós, irmãos.
Às vezes parece que Deus é demorado. A gente já quer fazer vingança com as próprias mãos. Virar a mesa, não é assim. Há um tempo determinado, irmão. Muitas vezes chegaram para mim, pastor, por que você não faz isso, aquilo? Deus não mandou. Eu não posso fazer. A igreja não é minha, nós somos mordomos, não é, irmãos? Mas quando Deus manda, aí eu sou firme, não quero nem saber com as consequências. Se Deus mandar, eu faço mesmo, sem dó. Não tenho dó. E não podemos ter dó, irmão. Não podemos ter dó nem do nosso pecado, nem do pecado do irmão, não é, irmão? E o Senhor dá um tempo, e parece que Ele não está vendo que Judas está roubando a bolsa, irmão. Jesus, Judas está roubando na bolsa, aí você chama ele de amigo? Você está cego, está com problema mental, está faltando discernimento, Jesus. Será que Deus não te revelou? Diz que Jesus sabia, mas há um tempo, Deus vai dando corda, e aí Judas se enforca. Parece que Deus não está fazendo nada. Sansão faz, não acontece nada. Sansão faz, não acontece nada. Sansão faz, fica cego e vai trabalhar aqui num jumento. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender. Olha, forte, né, irmão? Veja o coração de Deus. Dei tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Tem gente, irmão, que não quer se arrepender, irmão. Parece que vira um estilo de vida. Se é mentiroso, vai ver mentiroso até a cova. Vive quebrando a cara, mas vive falando mentira para ver se sai bem. Se é uma pessoa promíscua, vai ser promíscuo, mas escondido. Deus me livre que os irmãos descubram o que eu vejo na internet. Deus me livre que os irmãos descubram que eu sou um mentiroso, que eu sou um caloteiro, que eu sou uma pessoa de vida dupla. Irmão, o que importa é que os irmãos não sabem de nada. Enganar os irmãos é a coisa mais fácil. Agora, quem é que tem os olhos de fogo que está vendo tudo? Quem é que julga a igreja? E quem é que sana a igreja e faz a limpa? Eu me lembro, irmãos, não sei nem porque eu falei isso, nós estávamos num culto, no meio de uma ministração, e isso foi em agosto, mais ou menos, um pouquinho antes de terminar a escola de líderes, em agosto de 2015. Estava orando pelos irmãos, falei, irmãos, só um minuto, irmãos, Deus vai fazer uma limpa neste lugar aqui, ó. Deus vai fazer uma limpa. Não sei porque eu estou falando, e eu não sabia realmente. Então, Deus, irmãos, é o dono da igreja, eu e você somos só mordomo. E que Deus possa encontrar em nós um coração penitente, arrependido, quebrantado, irmãos. Que a gente não venha teimar com Deus, porque a pior coisa não é teimar com Deus. A gente sempre perde. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. O que Deus vai fazer, irmão? A vida dela vai ser encurtada, ela vai morrer na metade dos dias. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Deus vai retirar este câncer. Essa pessoa não vai continuar no meio da igreja enganando o povo de Deus. Porque Deus sana, Ele olha, Ele observa, Ele dá um tempo e Ele... Entende? Que nós não possamos jamais ser esse tipo de pessoa, mas que nós possamos ser fundamentais para o culto, onde Deus possa contar conosco, aonde nós possamos ser canal de bênção. Trigo, amém? Consolida, vamos lá. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Ai, 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 ai. Ela vai morrer, e os que estão ouvindo o evangelho dela, estão seguindo ela, os discípulos dela, vão entrar numa grande tribulação. Vai dar tudo errado, vão começar a quebrar a cara um por um. Essa gente divisora e carnal vai se dar mal. É o que diz ali. Eu a porei na cama, e os que adulteram com ela virá a grande tribulação. Estão ouvindo e praticando. Não dá nada, o que tem? Deus é amor. Vamos lá no showzinho do AC/DC. Vamos lá. Esse tipo de gente misturada, que Deus dá um tempo, irmão. Já viu que tem gente, irmão, que é ex-crente? Tem muita gente que já foi ex-crente. E eles falam assim, não, aquela igreja não me merece. Aquele povo lá, mas não é na verdade. Eles pensam que foi eles que saíram. Foi Deus que tirou. Esses são os pós-crentes, irmãos. Eles foram retirados e hoje eles blasfemam do Espírito Santo. Eles são pessoas que passaram, tiveram tempo de arrependimento, não aproveitaram, passaram além do arrependimento e hoje não tem mais arrependimento. O que tem é o quê? Crítica para com a igreja,
crítica para com tudo, ninguém presta, nenhuma igreja presta, só eles que prestam. Esse tipo de pessoa vão passar por grande tribulação. Nós não, amém, irmãos? Matarei os seus filhos. Morte espiritual. Morte espiritual. Adão, quando morreu, ele não morreu fisicamente, ele viveu centenas de anos. A morte espiritual é a pior morte, irmão. A pessoa continua vivendo, para a gente de Deus ela está morta. Ela não tem mais nenhum prazer mais na palavra, nos cultos. Ela morre. Ela perde todo o interesse. Se tiver algo de Deus, ela vai mudar o canal. Se tiver um louvor de Deus, ela vai mudar. Mas se for um caloteiro, um salafrário, um falso profeta, se for um enganador, aí ela vai ouvir, aí ela vai elogiar, e aí ela vai repostar, aí ela vai promover. Tudo que não presta, ela vai promover. Tudo que não tiver o Espírito Santo, ela vai dizer que é bênção. Tudo que for comércio, engano, mentira, ela vai dizer, oh que bênção, oh é de Deus, oh que maravilha. Ela perde totalmente o discernimento. E tudo aquilo que for de Deus ela vai perseguir, ela vai caluniar, ela vai desprezar, ela vai chamar de heresia. Tudo aquilo que for bom ela vai chamar de mal. Tudo aquilo que for mal ela vai chamar de bom. É a morte espiritual. Que Deus não permita que nós nunca venhamos morrer, amém, amados? Matarei a seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou o que sonda a mente e o coração, e vos darei cada um segundo a sua obra. Irmãos, o tempo passa e nada fica encoberto. Ele diz, eu vou punir essa gente para mostrar para a minha igreja a verdade e a mentira, quem está comigo e quem não está. Deus é que faz isso, não somos nós. Aonde houver verdade, eu digo A, o outro diz B. Se ele está com a verdade, Deus vai passar o tempo, vai passar o tempo, mas antes que eu morra, antes que essa pessoa morra, Deus vai mostrar a verdade e vai mostrar a mentira. Essa é a parte dele, ele vela pela sua palavra. Você não tem que ficar se defendendo, se degladiando, se estressando, não. Porque se você falar uma verdade e alguém contradizer e dizer não, dizer B, deixa. Porque Deus diz, eu farei isso para mostrar para a minha igreja a minha verdade. Porque, irmão, se alguém faz algo contra a palavra e não acontece nada, fica parecendo que incentiva, né? Se o erro no país ele é incentivado e não tem consequência, todo mundo vai estar propenso ao erro, ao crime. Se num país se promove o crime, se abençoa o crime, se estimula o crime, todo mundo vai querer ser criminoso, não é, irmão? Agora Deus, ele pune para quê? Para mostrar para as pessoas que esse caminho vai dar mal. Se o filho pródigo não quebrar a cara, o que ficou na casa fala o que eu estou fazendo aqui, não é verdade? Então Deus precisa colocar tudo às claras, para que a igreja tema, e para que a igreja respeite o corpo de Cristo e a palavra de Deus. Porque se eu piso na palavra de Deus e não acontece nada, e eu não me arrependo, eu estou dizendo, está vendo como Deus... Não, Deus precisa, irmão, defender a sua palavra. Porque se ele não fizer, parece para todo mundo que eu posso fazer o que eu quiser e que Deus não está nem aí. Deus jamais vai permitir que se zombe dele, amém, amados? Por isso que nós devemos orar e jejuar pelos nossos inimigos, porque nós não temos inimigos. Mas aquele que se voltar contra você, você precisa orar por ele, porque ele corre perigo, irmão. Porque aquele que se volta contra você está tocando a mim nos olhos, Senhor. E o perigo maior, irmãos, é quando nós não vemos a seriedade da coisa. Josafá se juntou com Acabe. O que aconteceu com Josafá? Ele passou a mesma coisa que Acabe. Se, por exemplo, alguém está perseguindo a Ivana, aquela pessoa está debaixo da ira de Deus se não se arrepender. E aí eu me alio a essa pessoa, elogio, incentivo, digo que eu vou passar a mesma coisa. Isso é uma ligação de alma. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque temos que conhecer os dois lados. Por isso, tem dois lados, não é, irmão? De repente você vai e se une a alguém que está contra um servo genuíno de Deus, uma serva genuína de Deus. E aí? E aí? E aí vai colher depois. Porque há uma colheita, irmãos. Se não houver arrependimento, a semente está germinando. As palavras que eu disse, escondido, ninguém viu, está germinando. O que eu falei em segredo, o Senhor disse que vai ser colocado nos telhados. Então a gente pensa que o tempo está passando, que o que eu falei morreu na casca. Não morreu, se eu não me arrependi, aquelas palavras me condenarão. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nenhuma atitude é neutra. De repente aquela atitude é contra o corpo de Cristo, irmãos.
Me lembro uma vez que eu falei para os irmãos, parecia que eu estava querendo me defender, ou que eu estava dodói, mimimi. Eu falei, não, irmãos, não é nada disso. Uma pessoa postou e eu vi o espírito dela contra a igreja. Ela postou contra a igreja. E os irmãos lá foram curtindo. Eu falei, irmão, não faça isso. Porque se você curtir, você está incentivando e dizendo que eles estão certos. E a hora que vier a ira de Deus sobre eles, vocês vão passar junto. Porque você está dizendo, amém, amém, eu estou junto, eu concordo, eu endosso. A gente não pode participar disso. A gente não pode participar daquilo que é contrário a Deus e a palavra de Deus. Amém, amados? Vamos lá. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos que não têm essa doutrina e não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Irmãos, havia uma doutrina gnóstica das profundezas de Satanás. Havia um Deus, falso Deus com letra minúscula, Baitos, que ele dizia o seguinte no gnosticismo: você tem que saber tudo sobre as trevas para poder derrotar as trevas. Você tem que ir a fundo no pecado para ver quão maligno ele é, para depois você falar com propriedade. Essa era a profundeza de Satanás. Eles incentivavam as pessoas a conhecerem o mal. A mesma coisa que a serpente falou para Adão e Eva: experimente o mal. É a mesma coisa, mesma coisa. Então havia nessa igreja um incentivo a conhecer a maldade das trevas, para depois você poder dizer: eu experimentei, eu sei que realmente é mal. Só que muitos morriam antes de dar esse testemunho. Então eles diziam que para vocês prevalecer contra as trevas, você tem que experimentá-la. Você tem que provar. Senão você não pode saber. Isto era um conhecimento profundo das trevas. Como hoje tem as seitas ocultas, que tem ciências encobertas e ocultas para pessoas que estão fora da seita, ninguém pode saber. É a mesma coisa. Com esse conhecimento oculto você vai enriquecer. Entende? Isto é a mesma coisa que havia na igreja de Tiatira. Ali começou essas seitas secretas para enriquecer. O que estava faltando em Tiatira é discernimento. O Senhor deu tempo para se arrepender, como diz Romanos 2,5. Eu tenho tempo para você arrepender, mas teu coração impenitente está trazendo sobre você a ira. O tempo está passando, a batata está assando, né? O tempo está passando, a batata está assando. Está chegando o tempo da ira de Deus. E eles estavam lá no gnosticismo. Então Jesus sabia dos sinceros no meio do povo, aqueles que não estavam misturados. Deus sabe, irmão. Não precisa se defender não. Quem é o teu juiz? Quem é o teu advogado? Deus sabe quem são os sinceros. Mesmo que você passe por errado agora, lá na frente, tudo vai ficar claro. Dá tempo para Deus. Ele vai honrar se você honrar Ele. E Ele vai humilhar aqueles que zombam da palavra dEle. Isso sempre acontece em todas as eras. Todas as eras, irmãos. Olha, está lá Mardoqueu cuidando da portaria. Um homem simples, só que ele era tio de Esther. E o grande Amã disse: ninguém me convidaram para essa festa, senão euzinho mesmo, euzão. Mas mal ele sabia que ele ia para a forca logo depois. A forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi enforcado. Irmão, as coisas elas mudam quando você não imagina, irmão. A pessoa está prosperando, dando tudo certo e zombando de Deus e tal, e vai, e aí crentinho, não sei o que, pá! A vida ela é muito matemática, irmão. Ninguém semeia honra no coração de Deus e colherá desonra. Até a morte do justo ela é honrada. Sobe lá, os anjos levam, a pessoa é honrada lá no céu. O ímpio é jogado no inferno como qualquer um. Então somente conservardes o que tens até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. No milênio, amém, amados?
e com o cetro de ferro as regerá, e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Coisa linda é a autoridade, irmãos, que você vai chegar, se você for sincero, você vai orar e o câncer vai explodir, o cego vai ver, você vai despedaçar as obras do diabo, você vai ter uma eficácia, a tua voz será como uma espada afiada, você fala e arrebenta com tudo que é do diabo. Olha o que Deus está falando, para onde Ele vai conduzir você? Para uma eficácia que vai destruir tudo que o diabo fizer, toda obra de magia, toda obra de doença, de dívida, atrapalho, tudo isso que você está ali sofrendo, chega uma hora que a unção despedaça todo o jugo, irmão. Permanece para você ver como Deus vai te honrar. Está sofrendo, e o mundo dando risada, está sofrendo, mas irmão, Deus vai te honrar, porque Deus dará a cada um conforme as suas obras. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, a Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, que nós possamos ter. Você que está aqui ouvindo pela internet, quem tem ouvidos, irmão, ouça. Sabe o que é ouvir isso aqui, irmão? É sair daqui pensando, vou praticar. Que nem a missionária Márcia falou no sábado de manhã, ela veio aqui, aí foi assim, eu fiquei tremendo, né? Porque eu saí impactado. Aí o Humberto falou, meu Deus, eu nunca pensei nisso. O Humberto ficou impactado assim, sentado, meu Deus. E a Márcia saiu daqui impactada, meu Deus, e agora? Então a gente tem que sair do culto impactado, irmão. A gente tem que sair assim, ó. Deus falou algo, eu não vou esquecer, não vou ser ouvido esquecido, mas eu vou orar sobre isso. Que essa palavra é muito importante. Nós já vamos orar. Carta à igreja em Sardes. Aos sardinhos, né? Que moravam em Sardes, os sardinhos, os sardentos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: esta coisa diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, forte, né, irmãos? Que tem nome de que vives e está morto. Essa igreja era conhecida como uma igreja viva, mas aos olhos de Deus ela estava morta. Essa igreja ficava a 80 quilômetros a leste de Esmirna. 1 hora de carro. 80 quilômetros de Esmirna. As outras igrejas pensavam que ela era uma igreja cristã, mas era uma igreja mundana. E diante do Senhor, o Senhor a via como morta espiritual. Eu fico pensando quantas pessoas que têm cargo, título, posição, e que Deus olha e fala assim: você está morto aos meus olhos. Você tem nome. Então aquela igreja tinha nome, era famosa na cidade, mas está morta. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Então já muitos tinham morrido, e os que estavam entrando lá para ser evangelizados estavam morrendo também. Ele entra lá, é um açougue, morria todo mundo. Matador. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. É de repente, irmão. Ou você desperta ou você vai cair. Está muito apático. Está misturado com mundanismo, com luxúria, está brincando com a santidade de Deus. Você está com uma religiosidade permissiva, que não tem problema, não dá nada, o que tem, pode ser crente mundano, pode misturar com o pecado, pode misturar com tudo que não presta, que Deus não faz nem mal nem bem, Deus faz vistas grossas, pode continuar brincando com a santidade de Deus. Essa era a igreja. Essa era a igreja de Sardes. Ou você se desperta, ou você cairá. É isso que Deus está falando. O seu mundanismo e a sua espiritualidade não estão aos meus olhos corretos. Essa cidade de Sardes já havia sido derrubada no ano 550 a.C. por Ciro, e já havia sido destruída no ano 189 a.C. por Antíoco III. E agora quem ia cair era a igreja. Já havia caído a cidade, agora quem ia cair era a igreja, porque o Senhor não tolerava mais aquela mistura.
contudo em Sardes umas poucas pessoas. Que coisa maravilhosa, irmão? Que bênção, que ainda se acham Noé no meio de um mundo inteiro perdido, Josué e Caleb. Sempre tem que eu e você possamos ser estes, irmãos. Que diferença entre nós e os crentes mornos? Tem que haver uma diferença entre o que serve e o que não serve. Poucas pessoas que não se contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será sem vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai. Olha que honra, irmão. E diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos se colocar em pé, queridos.